Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse medo que a gente que é mãe, que é católica ou cristã, enfim, tem dos nossos filhos se perderem no mundo com as influências e com a escola e tudo mais. E sabe de uma coisa, gente? Eu já tive esse medo quando eu estava grávida do meu filho. Só que eu acho assim, gente, eu fui mãe nova, né? Meu primeiro filho eu engravidei, eu tinha 18 anos e tudo mais. Quando eu me casei, com 18 anos, aí 3 meses depois veio o Thomas, né? O meu primeiro filho, eu engravidei dele. E eu tinha muito esse medo, mas ao mesmo tempo que eu tinha esse medo, eu tinha acabado de sair do ensino médio. E era um ensino médio de uma escola pública. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu nunca estudei em escola particular, nunca estudei em escola católica. As minhas escolas sempre foram públicas, normais. Inclusive, uma das escolas que eu estudei tinha uma reputação meio ruim, assim, a gente até via muita coisa errada lá dentro mesmo acontecendo. E eu tive contato com muitas pessoas que eram usuárias, né, de coisas ruins, adolescentes, tive contato com pessoas que faziam coisas ruins escondidas dos pais e a questão da sexualidade muito precoce. Eu tive contato com tudo isso durante a minha adolescência, durante o meu ensino médio, e eu não me perdi. Eu tive, sim, momentos de crise e tal, não fui uma adolescente perfeita, mas eu olhando assim ao meu redor, eu vejo que muita coisa que talvez eu poderia fazer, que eu vejo os adolescentes fazendo, eu não fiz. E eu fico pensando, e eu comecei a refletir sobre isso, e a refletir, nossa, mas por que eu tô com tanto medo do meu filho ter contato com o mundo, né? Se eu tive esse contato, meu irmão teve esse contato, e a gente não se perdeu totalmente, a gente não perdeu a nossa fé, né? E é engraçado, porque a gente tem a sensação, muitas vezes, de que a gente precisa criar os nossos filhos numa bolha, no sentido assim de que eu não posso deixar que eles vejam nada lá de fora. Então eu tenho que preservar a pureza deles ao máximo, eu tenho que fazer tudo assim para que eles não enxerguem o mundo. E eu não penso dessa forma. Eu acho que sim, claro, a gente tem que preservar ao máximo a pureza dos nossos filhos, a gente tem que preservar ao máximo a fé no coração dos nossos filhos, mas tudo isso com muita temperança e com muita parcimônia, ou seja, a gente olhar para os nossos filhos como seres humanos que vão conviver em sociedade. A gente não pode criar uma sociedade perfeita para os nossos filhos viverem, porque a primeira coisa que eles vão ter contato quando eles crescerem e forem decidir por si sós vai ser com o mundo real, vai ser com as notícias, vai ser ali com as redes sociais, enfim, eles vão ter contato com isso em dado momento, um outdoor, alguma coisa. Então, o que eu penso e é o que me ajuda a não ter tanto esse medo dos meus filhos se perderem, seja entrando numa faculdade, de repente, ter contato ali com temas mais militantes e tal. Por que eu não tenho esse medo, gente? Porque eu vou ensinar isso pra eles. Simplesmente, eu vou falar pra eles sobre as coisas. Eu vou explicar pra eles sobre as coisas na maior tranquilidade. Então, se meus filhos vierem me perguntar, ah, mãe, o que é isso? Eu vou explicar. Ah, mãe, o que é isso? Eu vou explicar. E tudo eu vou explicar pra eles conforme a idade deles e a capacidade que eles tenham de entender. Eu vou fornecer para os meus filhos materiais para eles poderem ler, para eles poderem estudar. Não necessariamente coisa paga, coisa que a gente já tem aqui em casa, alguns livros que eu ganhei e tudo mais sobre alguns temas. Eu vou conversar com ele, gente. E eu acho assim, muitos pais têm esse medo porque a gente tem a sensação de que se os nossos filhos verem coisas ruins, automaticamente eles já se perderam. E na verdade não tem, o mal existe no mundo e a gente não tem como fugir disso. Mas o que a gente pode é mostrar o mal combatido para os nossos filhos. Então, é você de fato ensinar para o seu filho que sim, o mal existe, mas que não é o fim do mundo o mal existir e que é possível que a gente faça o bem e faça diferente do que as pessoas que estão sendo más ou indo por um caminho ruim. Eu tenho muita essa preocupação dos meus filhos não crescerem e se tornarem esquisitos, se tornarem aquele tipo de cristão que não consegue ter empatia, não consegue ter amor com o próximo, que gosta só de acusar, apontar o dedo, julgar. E principalmente eu tenho muito medo de que eles sejam taxados como estranhos, sabe? Porque, gente, é claro, eu ensino a fé para os meus filhos, eu ensino sobre a religião católica conforme a idade deles, eles são muito pequenininhos. Então, obviamente, eu vou ensinando aos poucos ali, né, no dia a dia, coisas pequenas. Mas conforme eles forem crescendo, a gente vai, sim, dar uma catequese, dar uma aprofundada ali na fé e tudo mais, na vida de oração com eles e tal. Mas eu não quero que os meus filhos fiquem tão
focados nisso que eles só saibam falar sobre a fé católica, por exemplo, e achem que todos e qualquer outro assunto é pecado e não tenham amiguinhos, entendeu? Não tenham com quem conversar, não tenham com quem socializar, porque eles só querem falar sobre a fé católica o tempo inteiro. E assim, gente, é muito bonito a gente ter a nossa fé. E eu não tô dizendo que meus filhos eu quero que meus filhos escondam a fé deles ou não digam que eles são católicos para as pessoas que eles encontrarem na vida deles. Não é isso. Mas é que eles saibam se posicionar como católicos e também como seres humanos normais. Porque a Igreja Católica é muito linda. E muitas das coisas que as pessoas acham que a Igreja Católica fala ou faz não é verdade, né? Muitos pensamentos que as pessoas colocam a gente como preconceituoso, como isso, como aquilo, não é verdade. Então, eu vejo assim que muitas mães têm esse medo dos filhos se perderem, mas acho que criou-se na nossa cabeça, no nosso imaginário, que qualquer contato com coisas diferentes do que a gente acredita, automaticamente nossos filhos vão se perder totalmente. E não é assim. Se você dá uma boa educação para seu filho, ou seja, uma educação onde há a possibilidade dele vir perguntar para você, de vocês dialogarem, de vocês conversarem sobre, não no sentido assim de tudo que meu filho vier, não, vou repreender, meu Deus do céu, tá errado. Não isso, mas você realmente conversar com seu filho, explicar, olha, filho, realmente isso existe, acontece por causa disso, disso, disso. E você dá essa segurança pra ele, não, mas isso é errado, isso é certo. E você fala, se teu filho tá discordando de você, não ficar desesperado porque ele tá discordando, mas ir atrás de buscar os argumentos, de entender por que que ele tá discordando. E conversar, gente, eu acho que isso é o mais importante. Eu fui uma adolescente muito questionadora. Os meus pais não vão me deixar mentir, tá, gente? Eu fui uma adolescente muito questionadora. Tudo eu queria questionar, na verdade, desde criança, né? Mas na adolescência isso aumentou muito mais. Tudo eu queria questionar, tudo eu queria saber o porquê, tudo eu queria pesquisar, tudo eu queria ir a fundo e tudo não sei o quê. E eu sempre fui assim. E isso não me fez perder minha fé em nenhum momento. Então, você ser questionador, você perguntar, não é uma coisa ruim. E os meus pais sempre, sempre, sempre conversaram comigo. Eles sempre estiveram abertos a falar comigo sobre as coisas que eu perguntava. Então, eu não vejo como um problema os nossos filhos terem contato com o mundo, porque eles vão ter que ter o contato, gente. A gente não pode se isolar lá no meio do mato e ficar lá criando nossos filhos e tudo mais. E aí, quando eles, assim, de uma forma que, sei lá, eles não saibam das coisas ruins que existem, e aí quando eles forem pro mundo real e virem milhares de coisas, pode ser que daí sim eles queiram se desviar. Que aí sim eles não tenham no imaginário, não tenham o material necessário, digamos assim, dentro deles para combater aquilo, porque eles nunca foram apresentados, ninguém nunca contou para eles que isso existia e que era ruim. Então eles olham e às vezes podem se deslumbrar numa inocência, numa ingenuidade da coisa. E aí isso sim é um problema. E eu também vejo que pessoas que são criadas em lares muito rígidos quando a questão da fé, muito rígidos assim, a ponto da pessoa bater, de dizer que tudo é pecado, que tudo é errado e não sei o quê, que vai tolhindo, de certa forma, a personalidade daquela criança, às vezes a alegria, a espontaneidade, porque tudo é pecado, tudo é errado, essa pessoa cresce com uma revolta de Deus no coração, uma revolta da religião no coração. E não é isso que eu quero que meus filhos tenham no coração deles. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, sobre esse medo que eu sei que é muito comum as mães dos nossos filhos se perderem e não quererem seguir a religião e tudo mais, mas eu acredito que se a gente confiar em Deus, se a gente entregar a educação que a gente está dando para os nossos filhos para Deus, e se a gente criar com os nossos filhos essa relação de diálogo, de um diálogo amoroso, de um diálogo de orientar, de aconselhar, um diálogo onde eles se sintam confortáveis de perguntar qualquer assunto, e a nossa reação também não seja uma reação, meu Deus, aonde meu filho fez isso? Não, mas tipo uma reação de, sério, filho, vamos conversar sobre isso, e conversar mesmo sobre aquele assunto. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir conduzir melhor os nossos filhos. E eu falo isso não como uma experiência de mãe, porque eu não sou mãe de adolescente, meus filhos são pequenininhos. Mas eu falo isso como uma experiência de eu mesma, né? Eu fui adolescente há pouco tempo, eu lembro tudo, ainda tá fresco na minha cabeça, tudo que eu vivi na adolescência, tudo que eu passei, todas as questões que eu tive. E então, como tá muito fresco na minha cabeça, eu sei o que eu gostaria que meus pais tivessem feito e eles fizeram, e como que deu certo ou não deu certo, e também tenho, claro, os meus amigos pra comparar. Então é isso que eu digo, gente, tá? Tenham essa vontade de criar um diálogo amoroso com os filhos de vocês. E se você concorda com o que eu falei, deixa aqui nos comentários. Se você tem algum pensamento sobre isso, deixa aqui que eu vou gostar muito de saber o que vocês acham sobre isso. E não esquece de curtir, se inscrever no meu canal. Aqui na descrição tem alguns produtos que eu indico. E também tem o meu Pix, se você quiser apoiar o canal. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!